pessoal! Hoje vamos tratar sobre a conjunção e estamos quase no término das classes de palavras invariáveis que compõem a morfologia. Conjunção é classe de palavra invariável, como nós já vimos, não apresenta nenhuma alteração, quanto a gênero, quanto ao número, e também nós temos a sua importância. A conjunção ela liga orações no período, são os períodos compostos ligados por intermédio da conjunção, e também a conjunção ela liga termos que apresentam a mesma função sintática. Ora, termos núcleos do sujeito, ora núcleos de um objeto composto, de um complemento nominal composto, ou de qualquer outro termo da oração que seja composto também. Quais são as conjunções que existem? Qual a classificação? Nós temos dois tipos de conjunção. Ou elas são conjunções coordenadas ou são conjunções subordinadas. Por quê? Integram orações que apresentam sentido completo, que são as orações coordenadas, e também integram orações que apresentam sentido incompleto. Uma depende da outra, quer dizer, uma oração no período é subordinada à outra. Daí nós temos a classificação de conjunção subordinada. Vamos ver agora no quadro quais são as conjunções coordenadas que existem, para nós termos um conhecimento maior. Vamos lá? As conjunções coordenadas são aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, nós temos que memorizá-las. Vamos lá. Aditivas. Exprimem adição de orações. As orações são independentes, então nós temos uma oração ligada a outra por intermédio de somatória. Quem faz a ligação é a conjunção. Então, nós temos conjunções aditivas. E, nem, mas também, como também, entre outras. Exemplo, ele não só emprestou o caderno, como também me ensinou a escrever. Vejamos, a primeira oração, ela apresenta sentido completo, ela está completa no período. Então, nós temos, ele não só emprestou o caderno, oração completa. E ele me ensinou a escrever. Então, eu fiz a união de uma oração com a outra por intermédio da conjunção, da expressão. Então, nós temos como também me ensinou a escrever, somatória. Isso quer dizer, uma oração apresenta sentido completo, a outra também. Elas apenas estão ligadas e exprimem o valor da conjunção coordenada, ok? Nesse caso, foi de adição. Vamos ver agora a oposição. Nós temos as adversativas. Expressam ideias aí contrárias nas orações. Então, nós temos mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, entre outras. Exemplo, não ganhei o prêmio. No entanto, dei o melhor de mim. Não ganhei o prêmio e dei o melhor de mim. Coloquei uma conjunção que expressou para mim aí a diversão. Então, nós temos uma oposição de ideias, de sentidos aí no período. Então, nós estamos lidando com um contraste, com uma oposição de ideias. São as conjunções, é o valor das conjunções adversativas. Alternativas, alternância, opção. Então, eu vou usar as conjunções ou, ora, quer, já, entre outras. Mas a ideia é sempre de opção, de alternância. Posso utilizar as duas conjunções, integrando todas as orações em que eu falar, ou apenas em uma das orações apenas. Vamos ver o exemplo? Vou ao cinema, quer faça sol, quer chova. Evidente, vou ao cinema mesmo chovendo ou não. Estou lidando com uma opção, com alternância. De qualquer forma, eu irei ao cinema, quer faça sol, quer chova. Lidando com orações coordenadas, ligadas aí por opções. Em outros casos, eu posso também indicar para vocês, ou vai, ou racha, E em outras situações, ora estudamos, ora brincamos. Outras situações que indiquem também para vocês a alternância, a opção. Então, nós lidamos aí com as conjunções alternativas. Vamos ver as conclusivas. Nós temos a ideia de conclusão e temos as conjunções logo, por isso sempre separado e sempre por isso, não existe por isto. O pois, para indicar a ideia de conclusão, virá sempre após um verbo, após o verbo.
portanto, por conseguinte, assim, etc. Vamos ver então, exemplo. Estava preparada para a prova, portanto, não fiquei nervosa. Estava preparada para a prova, oração completa, sentido completo, e nós tivemos a somatória da segunda oração por intermédio de conclusão. Portanto, não fiquei nervosa. Portanto, já indicou uma conclusão. Então, nós temos as conclusões por intermédio de ligação de orações e com a ideia conclusiva. Lembrando que o pois pode vir após um verbo. E também vou passar um exemplo para vocês. O cavalo arfava, respirava, pois estava cansado. Quer dizer, eu estou lidando exatamente com a conjunção pois após um verbo, arfava, né, respirava, né, intensamente. Então, eu estou lidando após um verbo, então eu tenho o pois indicando conclusão. Essa é uma diferença importante, você tem que se ater em concursos, porque pode, né, realmente uma questão trazer ali para você esse pois comparado após um verbo aí, né, em uma comparação com explicação, por exemplo, ok? Vamos ver agora as explicativas. As orações explicativas, nós temos as conjunções que, porque, pois. Esse pois, olha, para não confundir com a conclusão anterior, nós temos antes de verbos, então ele vem antes do verbo. Porquanto, etc. Exemplo, é melhor colocar o casaco porque está fazendo muito frio lá fora. Muito bem, então nós usamos o porquê. O porquê está indicando para nós explicação, uma mera explicação. Se eu quiser colocar o pois no lugar, tem o mesmo efeito, já não tem o efeito anterior de conclusão, como visto, né? E nós temos também aí, ó, qualquer outra conjunção que você coloque, o que também no sentido de porquê, o pois no sentido de porquê, o porquanto, que é muito utilizado também. Então, temos aí as explicações. E um detalhe, toda vez que nós usarmos as conjunções que são coordenadas, temos que utilizar a pontuação antes delas. E a vírgula ela é obrigatória antes de qualquer conjunção. Se eu quiser indicar um contraste, uma oposição, no caso das adversativas que nós vimos, eu posso usar um ponto e vírgula às vezes. Mas a vírgula ela é sempre adequada. Temos também que prestar atenção com a conjunção e. Quando eu tiver conjunção que indica somatória, no caso da conjunção e, nós temos que verificar se os sujeitos da oração são os mesmos. Caso não sejam, obrigatoriamente eu vou utilizar uma vírgula antes da conjunção e, que é uma adição. Então, por exemplo, Paulo trabalha e estuda. Quem pratica a ação é Paulo trabalha e Paulo estuda. Não vou utilizar vírgula antes da conjunção e, porque estou indicando somatórias de ações praticadas pelo mesmo sujeito. Porém, Paulo trabalha e Pedro estuda, obrigatoriamente eu vou utilizar a vírgula antes da conjunção e, porque os sujeitos das orações são diferentes. Então, eu não posso utilizar as mesmas ações praticadas, olha lá, por sujeitos diferentes ou ações diferentes por sujeitos diferentes por intermédio da conjunção e sem a vírgula, ok? Então, prestar atenção, sujeitos, né, iguais, mesmo sujeito, conjunção e utilizada, não usamos vírgula. Caso os sujeitos sejam diferentes, a vírgula é obrigatória, ok, pessoal? Isso cai bastante em concurso, prestar muita atenção, tá? Agora nós vamos ver as conjunções subordinativas. Como é que elas se desempenham, introduzem orações, fazem ligações? Como a conjunção é subordinada, o próprio nome já fala. Tem a função de subordinar uma oração a outra. Vai ligar uma oração que não tem sentido completo a outra oração. Então, nós temos uma conjunção com essa função de subordinar, de subordinação. Então, vamos ver. Classificação. Vamos lá para a tabela? Nós temos conjunções subordinativas que são causais, comparativas, concessivas, conformativas, temos mais. Consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Então, vamos ver um exemplo de cada. Uma delas é para nós nos aprimorarmos aí quanto ao estudo. Então, veja, se eu lidar com uma conjunção subordinativa causal, eu vou ter ali
causa, o motivo, a razão, evidente, né, de uma oração em relação a outra no período. Olha o exemplo. Como não sabe dirigir, vendeu o carro que ganhou no sorteio. Então, eu tenho, vendeu o carro que ganhou no sorteio, uma oração que está completa. Porém, a primeira oração do período não está, como não sabe dirigir. Então, ela não tem conexão em relação a outra no período. Mas, se eu fizer a interpretação de uma oração em relação a outra, uma ligada a outra, eu tenho um entendimento inteiro. Então, como não sabe dirigir, vendeu o carro que ganhou no sorteio. Perfeito. Porém, vendeu o carro que ganhou no sorteio, qual foi a causa, o motivo e a razão desta ação verbal, desta oração? Como não sabe dirigir. Então, eu tenho causa, motivo, razão, olha lá, expressas, né, essas situações todas por porque, visto que, já que, uma vez que, como, né, ó, como no sentido de porquê, e outras que indiquem também razão, motivo, causa, né, da ação verbal em relação a outra oração no período, ok? Bom, segunda o tipo aí de conjunção subordinada, nós temos as comparativas. Exatamente, expressa a comparação. Então, eu tenho a circunstância adverbial de comparação que é expressa por intermédio de uma oração. Exemplo, ela fala mais que um papagaio. Quer dizer, ela fala mais que um papagaio fala. Então, eu tenho uma comparação, a conjunção ajuda, a expressão ajuda na oração, por quê? Indica uma comparação de ação, né, de uma oração em relação a outra no período. Ela fala mais que um papagaio fala, né? O verbo fica subentendido sempre na segunda oração, geralmente é assim. Aqui chove mais do que em Pernambuco. Então, eu tenho sempre, né, as comparações que podem indicar superioridade, igualdade, inferioridade, né? Ela é tão bonita tal qual sua mãe e outras conjunções, indicando sempre a comparação. Vamos ver outro caso, outra circunstância, ó, concessão, concessivas. Nós temos as conjunções embora, ainda que, mesmo que, apesar de, se bem que e entre outras. A concessão, prestar muita atenção, é algo que nós concedemos em relação a uma ação. Então, é uma concessão que você faz, né? Você se compromete a fazer algo e esse algo, às vezes, é contrário à sua vontade. Olha o exemplo. Embora estivesse cansada, fui ao shopping. Evidente, se eu estou cansada, eu tenho que descansar. Mas na oração, não. A oração mostrou, né, ao contrário. Mesmo cansada, eu fui. Então, eu tenho uma concessão. Embora estivesse cansada, fui ao shopping. A primeira oração do período já indicou para nós a concessão. E a conjunção integrou o embora. Mesmo que, embora, ainda que, né, apesar de, quer dizer, eu posso utilizar qualquer conjunção que me indique ali a circunstância de concessão na frase. Conformativas, como, segundo, conforme, consoante, entre outras conjunções que indicam algo que você já sabe, algo que confirma. Então, eu tenho as conformativas. Exemplo, segundo me disseram, a casa é esta. Segundo me disseram, indica para nós, segundo, alguém já tinha falado, você já sabia da situação e confirmou. Segundo me disseram, alguém disse, a casa é esta. Então, nós estamos lidando com orações que são conformativas, indicam uma confirmação, ok? Consecutivas. Então, nós temos conjunções que, após tal, tanto, tão, tamanho. Esse que, prestar muita atenção, ele vem intensificado na oração principal, na primeira oração. Não na oração em que está o quê? Na oração anterior. E, por conta dessa intensificação, nós teremos a consequência. Então, ela é chamada consecutiva a conjunção. Exemplo. Falou tanto, olha lá, falou tanto, de tal maneira, muito, além da conta, né? Tão, olha lá, que ficou rouco. A rouquidão é consequência de falar muito, bastante, tanto, tamanho, né? Então, nós temos a intensificação da oração principal, da primeira oração,
e a segunda a consequência. Então, esse que é realmente uma conjunção consecutiva. Vamos para a próxima. A próxima circunstância que aparece, que é a conjunção final, nós temos conjunções finais. Para que, a fim de que, porque, ó, no sentido de para que. Então, nós temos uma finalidade. Exemplo, todos trabalham para que possam sobreviver. Todos trabalham a fim de que, para que possam sobreviver. Então, nós temos finalidade. Proporção. As conjunções proporcionais, elas indicam nas frases a circunstância de proporção de uma ação em relação à outra. Então, ao mesmo tempo em que ocorre uma ação, a outra também ocorre. Então, eu tenho essa proporção de ações, de acontecimentos. Então, nós temos algumas conjunções, que são expressões conjuntivas, inclusive. Nós temos a medida que, a proporção que, com crase, não esqueçam, em concurso. Nós temos o quanto mais, ao passo que, né, e outras que indiquem para nós a proporcionalidade, né, uma ação em relação à outra. Exemplo, à medida que as horas passavam, mais sono ele tinha. Ele tinha sono, o sono chegava e as horas passavam. Então, é uma proporção de ação. Então, à medida que, quanto mais, quanto menos. Posso colocar qualquer outra expressão conjuntiva que vai me indicar a ideia de proporcionalidade, ok? Temos também as temporais. As temporais, elas indicam tempo, circunstância de tempo nas orações. Então, nós temos o quando, que é o advérbio, né, uma conjunção adverbial muito importante, o enquanto, logo que, né, e outras expressões que indiquem para nós desde que indique também tempo. Exemplo, mal chegamos e a chuva desabou. Bom, mal com L indicando tempo. Quer dizer, no momento em que você chegou, naquele instante, quando você chegou, né, e a chuva desabou. Quer dizer, no momento em que, no instante em que. Então, nós temos aí a circunstância de tempo. E tempo expressa aí, né, pela conjunção mal, que também pode ser uma conjunção nesse caso, como é. Quando, né, pode ser substituída facilmente nos textos para nós verificarmos se realmente é uma conjunção subordinada e temporal, ok? Temos até uma observação embaixo aí do exemplo. Mal é conjunção subordinativa temporal quando equivale a logo que. Então, indicando o tempo, você já sabe que é uma conjunção temporal, certo? Vamos avançar um pouquinho o nosso estudo? Preste muita atenção quando você tiver uma inversão de orações no período, porque a conjunção vai te mostrar, você já está iniciando o período por intermédio de uma conjunção. E a conjunção subordinativa, o que ela traz para você? Ela traz uma ordem. Existe uma sequência lógica de orações no período, então nós temos primeiro a principal, que não tem a conjunção, e a oração subordinada, que integra, completa, circunstancia, no caso, e ela vem em segundo momento. Se por acaso houver uma inversão, uma troca, eu tenho que prestar muita atenção com a vírgula. Por quê? A vírgula, ela é um sinal de pontuação, mas a vírgula é sintática. O seu uso é sintático, nós usamos na análise sintática, na ordem lógica dos termos. Então, para você avisar que tem um termo que está invertido, por exemplo, em uma oração, você usa a vírgula. E no caso das nossas orações, também, se você inverteu, veio primeiro a oração subordinada, no caso da adverbial, que indica uma circunstância, que é advérbio, então nós temos que colocar a vírgula. Por quê? O advérbio não inicia a oração. O advérbio, pela sequência lógica, vem no final das orações. Se ele apareceu antes, pronto, então tem que ter a vírgula para mostrar a sua posição errada, né? Ele já veio na frente sem estar ali num ponto certo. A mesma coisa vai acontecer com a oração. Se eu tiver a oração subordinada na frente, adverbial, pronto, né? Integrada pela conjunção adverbial, nós temos que utilizar a vírgula obrigatoriamente. Então, vamos rever alguns exemplos vistos agora nas explicações que mostram essa troca, né? Essa inversão de orações. Vamos ver? Como não sabe dirigir, vendeu o carro que ganhou no sorteio. Por que usamos a vírgula? Porque a primeira oração foi a adverbial. Então, nós tivemos a integrada pela conjunção como, já explicada. Então, houve a inversão, a oração principal, olha lá, né? Segunda oração no período, as outras do período. Então, houve inversão à vírgula obrigatória.
ela fala mais que um papagaio. Nesse caso, nós tivemos aí uma sequência certa. Primeiro oração principal, seguida da outra oração subordinada. Então, a vírgula não é obrigatória, não usamos vírgula. Embora estivesse cansada, fui ao shopping. Houve inversão, olha a vírgula obrigatória. Da mesma forma, segundo me disseram, a casa é esta. Aí, segundo me disseram, vírgula. Eu tenho a casa é esta, segundo me disseram. Se eu colocar na ordem lógica, primeiro a oração principal, depois a oração subordinada, eu não tenho o uso da vírgula. Se eu trocar, olha lá como veio, então nós temos aí o uso obrigatório da vírgula. Falou tanto que ficou rouco? Não vou usar, estou usando a principal, depois a subordinada. Não há exigência do uso da vírgula. Todos trabalham para que possam sobreviver. Da mesma forma, não há necessidade da vírgula. À medida que as horas passavam, mais sono ele tinha. Houve inversão? Vírgula obrigatória. E mal chegamos e a chuva desabou. Nesse caso, nós não vamos usar a vírgula por conta da conjunção E, que ligou uma oração, né, em relação a outra no período apenas, tá? Não são os casos anteriores vistos de sujeitos diferentes. Aqui são orações, ok? Temos mais um detalhe. O que é uma locução conjuntiva? Então, vamos ouvir a explicação, rever um pouquinho também. Locução conjuntiva, nós já comentamos, mas eu vou repassar. Nós temos o conjunto de duas ou mais palavras com valor de conjunção recebe o nome de locução conjuntiva. Então, nós vimos várias locuções conjuntivas agora, como exemplos, e nós temos outros. Olha, ainda que, se bem que, visto que, contanto que, a proporção que. Um detalhe, toda vez que eu lidar com locução conjuntiva, prestar muita atenção. São conjunções, né, adverbiais, são conjunções subordinativas e elas encerram por uma conjunção. Se você analisar o que aparece com frequência, olha, ainda que, se bem que, visto que, contanto que, a proporção que. Ok, pessoal? Espero ter, né, colaborado um pouco mais com os seus estudos. Até o próximo encontro com a preposição.